E hoje o nosso convidado é Paulo Cardoso. É uma das pessoas mais conhecidas do ténis, particularmente no back-office. Todos os jogadores te conhecem, primeiro como árbitro de cadeira e agora como juiz-árbitro, Paulo. Bem, não diria tanto, toda a gente conhece, mas é um facto que já cá anda há uns anos neste meio. Há quantos anos, Paulo? Eu fiz curso de árbitros em 1989, portanto comecei até só a fazer as contas, mas diria que 31. 31 anos no ténis. Como é que começou a tua... Como é que entraste nesta modalidade? Ora, quase, acho que no fundo acaba por ser com quase todos, quase por acaso. Ou seja, eu jogava ténis, nunca joguei bem, mas pronto, isso também é como é o habitual nos árbitros. Os árbitros normalmente é alguém que jogou ténis e nunca jogou bem. E depois, a determinada altura, diria que realmente tenho em 89 um amigo, o Miguel Macedo, também foi um árbitro internacional, disse-me que ia haver um Challenger no Clube de Ténis do Porto e precisavam de juízes de linha, aquilo até, a remuneração até era interessante e tal, e se eu e outros que jogavam connosco não queríamos ir e tal, e pronto, e acabei por ir parar a juiz de linha desse dito Challenger. Claro que eram outros tempos, não tem nada a ver com os dias de hoje, portanto eu entrei como juiz de linha num Challenger, sem nunca ter sido juiz de linha em torneio nenhum e sem saber nada sobre o assunto, portanto. Como é que... Houve alguma história engraçada nessa altura pelo desconhecimento? Ou... Foi logo no primeiro jogo, portanto, aquelas coisas caricatas, eu lembro perfeitamente. Portanto, o jogo foi no Corte 3 do Clube de Ténis do Porto e o árbitro era o Carlos Sainz, que agora é o supervisor da ATP. Ele chegou, portanto, nós éramos 3 juízes de linha dentro de corte, em cada corte. E ele perguntou, aqui quem é que tem experiência? Portanto, olhámos uns para os outros, nada. E ele perguntou, pronto, então um vai fazer o serviço e 2 nas laterais. Quem faz o serviço? Eu não me importo, tal, pronto, ok. Lá fui para o serviço. No primeiro jogo, tudo correu normalmente, entretanto os jogadores mudam de lado. O jogador que vai servir em segundo lugar, portanto, e ali um serviço com mais efeito, portanto, eu estou a ver a bola, ao contrário do que se deve fazer, eu não fiquei a olhar para a linha, fiquei a seguir a bola, portanto, tinha a bola e eu sei, isto já vai fora. E então, com toda a convicção, ela ainda estava a bater no chão e eu já estava a dar um grande grito, a dizer um fault, e a bola, pimba, no meio da linha. Isso... É que ainda tinha mais uma agravante, é que eu jogava sempre em piso rápido, portanto a questão das linhas... Ali ficava a marca. Das marcas no piso a mim não era nada que eu tivesse muito presente. Paulo, depois disso continuas na arbitragem e depois começaste a gostar, ganhaste algum gosto pela arbitragem? Sim, portanto gostei e portanto, isso, se não me engano, foi alguns nas férias da Páscoa, por aí. Tinhas que idade? 17. E depois então fiz o curso de arte seguinte, que foi em Lisboa, já talvez setembro, outubro, portanto antigamente os cursos eram sempre durante o campeonato nacional de absoluto e de veteranos, que costumava ser em simultâneo. E pronto, daí para a frente, pois realmente fui enquanto estudante, fui sempre arbitrando e sempre juiz de diversos torneios. Na altura, quando começaste a fazer isto, pensavas, como estudavas e tiraste o teu curso, pensavas, isto vai ser a minha forma de vida ou foi à medida que as coisas foram avançando que isso foi acontecendo? Foi um pouco à medida que as coisas vão avançando, realmente, não tinha essa ideia, portanto isso foi... Inicialmente, antes da arbitragem ou simultaneamente, depois encontras ali também, recordo-me, uma das maiores empresas de organização de eventos em Portugal, a Norténis, que teve um sucesso bastante grande. Enfim, ou seja, a Norténis surge em 97, portanto já na altura da conclusão do curso, na universidade, e lá está, com gente que tinha conhecido na arbitragem, a maior parte, acabamos por nos tornarmos sócios de uma empresa que organizava eventos. Claro que pronto, a questão do sucesso já é relativa. Acho que organizamos provas com alguma notoriedade, acho que as organizamos com alguma qualidade, mas depois, quer dizer, com o passar do tempo, depois aquilo acabou por
Ali a altura de crise, 2009, 2008, 2009, portanto foi Mas durante muitos anos eu recordo-me de muitas provas. Como é que lembras-te das primeiras? Como é que tudo ocorreu? Lembras-te, por exemplo, de deitar gasolina num corte de ténis para que a água secasse? Como é que isso funcionou? A primeira prova que organizamos foi o circuito satélite CESAI, CESAI. portanto foi imediatamente após a criação da empresa, portanto foi durante o mês de fevereiro de 97. Os circuitos satélites hoje em dia não existem, já há bastante tempo, mas eram provas que decorriam durante 4 semanas. Portanto, tinham as 3 primeiras semanas que serviam de apuramento para a quarta, que eram Masters. A primeira dessas provas foi nas Olaias. Já estavas lá tu também, lembro perfeitamente. É e aí, realmente, na parte final da prova, acho que tivemos ali uns dias de chuva, depois havia o interesse em avançar. Um dos nossos sócios era o Miguel Macedo, e foi ele que veio com esta ideia de deitar gasolina nos cortes. Portanto, a gente chega ao fogo, quando a gasolina acaba, o campo está seco. As pessoas não se acreditaram quando nós dissemos isso, pois não? Não, na altura ninguém estava, nunca ninguém, pronto, estavam ali, nunca ninguém tinha visto e acharam, toda a gente achou estranho. Mas lá resultou muito bem, portanto... Mas já vimos situações em que as coisas não correram bem, pelo menos na televisão tentaram fazer e queimaram bancadas de madeira. Mesmo nos cortes de terra batida tem que ter muito cuidado para não causa do aproximar vento. muito. E das linhas são em plástico, portanto Queimam. se aproximar o fogo das linhas, Derretem. as Com linhas. certeza. Completamente. Paulo, para além disso, nos torneios foste vendo uma série de jogadores portugueses e foste-os vendo crescer nestes satélites e depois, entretanto, agora encontram-los em campeonatos como juiz-árbitro também, de torneios internacionais que fazes. Como é que tens visto esta progressão dos tenistas portugueses? O ténis nacional em geral melhorou bastante. Eu apanhei uma altura em que estavam. Apanhei os 4 jogadores chamados 4 mosqueteiros, portanto, João Cunha Silva, Nuno Marques, Emanuel Couto, Bernardo Mota, portanto, alguns deles foram jogando estes circuitos satélites, nem sei se não todos, portanto, se calhar até jogaram todos, logo esse primeiro. Mas eles já nessa altura, em 97, já estavam um bocado em fase final da carreira e a seguir a eles havia um fosso grande, portanto havia jogadores, enfim, com alguma qualidade, mas em termos internacionais que nunca se afirmaram muito, sei lá, estou a recordar de Avinhas de Sousa, do André Lopes, Nuno Matias, enfim... Por um lado não eram tantos como são hoje em dia, por outro lado não tinham a qualidade como jogadores que hoje em dia existe. Com o avançar dos anos, realmente começaram a aparecer mais jogadores com destaque internacional nos júniores. Recordo-me desde logo o Frederico Gil, portanto foi com bastante destaque, mas também o Leonardo Tavares. O Gastão Elias, por exemplo? O Gastão Elias foi um jogador muito bom. Um que depois deixou de jogar, o Miguel... Sequeira. Não. Também foi um jogador que esteve lá em cima. Miguel Dias, será? Miguel Dias... Miguel ele depois foi... Ele chegou a jogar os grandes slams todos, enquanto júnior, depois começou a estudar e deixou... Sim, houve alguns, o Martim Trueva, por exemplo, da Madeira, que deixou também de jogar. Jogava muito bem, chegou a ser dos melhores jogadores da Europa. Pedro Leão Saraiva. Pedro Leão não tanto, mas o Martim Trueva era dos melhores da Europa nos sub-14, nos sub-16, portanto... Quando tu vês este tipo de jogadores e jogadoras também que passaram, há uma prova que eu me recordo e que tu fizeste parte, eu também, que faz parte de nós, que é a Vila de Conde Júnior Tennis Cup, em que tiveste 22 anos nesse... 22, certo? Sim, creio que sim. 22 anos. Lá está, essa também começou em 97. E foi uma das provas organizadas pela Nortenis. E teve momentos com grandes jogadores que passaram por Vila de Conde. Sim, a prova na fase inicial cresceu rapidamente, trouxe um torneio de grupo 3 e durante uns anos tinha jogadores, tinha sempre vários jogadores do top 10 mundial de júniores, naturalmente. Chegamos a ter a jogadora e o jogador número 1, portanto, na altura a Catarina Sarbotnik, sim, e o Alexei Kedriuk, penso eu, da Rússia. Da Bielorrússia. Já foi há uns aninhos. Já lá há uns aninhos, sim. Mas ele jogou aqui a Taça Davis já é verdade. Há não muitos anos. Estava a tentar atrás. lembrar, não foi o Max Mirny.
O Max Também Piri não. era muito grande, era outro jogador, não me recordo, mas passaram muito bons jogadores por Vila de Conde, quer portugueses, todos aqueles que tu disseste e enumeraste. Os portugueses diria que passaram todos lá, uns com melhores resultados, outros nem tanto, mas acho que sim, penso, todos eles... Vou ouvir essa parte da organização de eventos, depois a tua ligação à arbitragem, foste árbitro de cadeira e entretanto passas também a juiz árbitros, não é? Eu, árbitro de cadeira, deixei de ser logo na altura da criação da Norténis, e mesmo a minha ligação na arbitragem nessa altura sim, foi muito passou reduzida, a ser claro. muito reduzida, ou seja, eu era árbitro e juiz árbitro white badge na altura da criação da Norténis e deixei essas funções pela incompatibilidade sim, de ser organizador, claro. ser diretor de provas não seria, em princípio não seria muito compatível, e depois também a gente tem que se dedicar a alguma claro. coisa, não pode tocar os instrumentos todos. A tua dedicação à arbitragem, e neste caso és um juiz árbitro, fazes provas internacionais, nacionais, torneios A, torneios B, torneios C, o comportamento dos jogadores é igual em todas as categorias? Notas mais facilidade nos torneios com jogadores mais amadores ou nos mais profissionais? Onde é que os jogadores têm um bocadinho mais de manias, mais de... São diferentes o tipo de provas, acho eu, quanto a minha percepção. Nos torneios profissionais são mais importantes os detalhes. Portanto, por outro lado, assim, a relação com os jogadores, é mais objetiva, portanto, os jogadores estão bem ou estão mal, portanto, é mais... e, portanto, em algumas situações até é mais fácil. Sabe, para dar um exemplo, num torneio profissional, se um jogador chegar 16, 17 minutos atrasado, perde falta de comparência, não é um assunto, não há uma questão, sim, não, devia ser, não devia ser, e o juiz tem falta de bom senso, que é o que diz quase sempre quem não gosta das decisões. Se chegarmos a um torneio C, de sub-12, sub-14, que ainda por cima diz uma experiência que os miúdos raramente se atrasam, quem se atrasa são os pais, depois todas essas coisas ganham outra leitura, outra análise. Por outro lado, quer dizer, entre os torneios juvenis, os séniores, os veteranos, quer dizer, os veteranos têm às vezes são mais complicados, nem sempre. Nos escalões juvenis, eu por acaso faço muito pouco, tenho muito pouca experiência com isso, mas torneios, portanto, do Smash Tour, fiz um torneio ou dois, mas ouve-se muitas vezes dizer que o problema não está no comportamento dos miúdos, que aí é um relacionamento até normalmente é relativamente fácil, aí já é mais a questão dos pais, que acabam por não se dar muito bem uns com os outros às vezes. Ainda nos sub-12 isso acontece. Se calhar onde é mais fácil os juizados trabalharem é mesmo, se calhar ali nos sub-18, séniores, portanto que já não há a questão dos pais, por outro lado eles vêm sozinhos. Falaste de um ponto importante que são os pais. Qual é a tua ideia em relação aos pais, a percepção que tens? Eles podem ser fundamentais porque acompanham os jovens, as crianças aos torneios, mas depois chega uma altura que há ali uma linha que pode fazer com que os miúdos, os jogadores, tenham bons comportamentos ou menos bons comportamentos, ou sintam mais pressão? Sim, como disse, claro, os pais são fundamentais, desde logo, porque sem os pais não havia os filhos, não existiam os filhos. Mas não só isso, quer dizer, o entusiasmo dos pais na modalidade é fundamental. É decisivo, porque assim, para os pais o sacrifício também é grande. Em alguns casos, quando as apostas são, entre aspas, mais sérias, até a questão financeira é importante, mas não é só isso, assim, mesmo os torneios de ténis são muito desgastantes para quem neles participa e principalmente para quem acompanha os participantes. E a questão dos pais, porque nós costumamos dizer assim, só o primeiro jogo é que tem hora para começar e não tem hora para acabar. Depois é o dia todo à espera. Portanto, é assim, é frequente um jogador vem para participar de uma prova, sei lá, sub-12, sub-14, não interessa, tem um jogo que é o segundo das 9, quer dizer, eles aparecem eventualmente às
9h30 ou assim, depois afinal o primeiro demorou e em vez de começar às 9h30 já só começou às 11 horas. Portanto, já Depois podem ter um jogo de tarde já para às 5 ou 6 e portanto é o dia todo. Depois outra à tarde, depois eventualmente ainda mais um par, quer dizer, é o dia todo. E no dia seguinte a mesma coisa, se calhar. Já me aconteceu de um jogador miúdo a perder e quem estava com ele, assim, ainda bem, senão ia ficar aqui o dia todo. Portanto, mas quer dizer, os pais mais entusiasmados normalmente também gostam de ténis e depois estão ali o dia todo. Isto é desgastante. Agora, também às vezes, por um lado, a pressão que colocam às vezes nos seus filhos para que ganhem os encontros, que às vezes não é muito positiva. Por outro lado, quer dizer, há situações em que os jogadores até o comportamento deles não é muito adequado, mas enfim, também estão a crescer, estão a aprender, e há alguns pais, uma minoria diria eu, a única coisa que lhes interessa é que os filhos ganhem, portanto, independentemente de serem bem ou mal educados, o que interessa é a vitória. Isso não me parece a mim muito desejável, e também acho que é a minoria. Agora, isto é como tudo, quer dizer, até nós nos torneios, enquanto juiz árbitros, se tivermos uma prova com 100 atletas, 96 estão satisfeitos, mas há ali 4 que não gostaram disto ou daquilo, os únicos que soube falar são os 4. Não são os estão 96. satisfeitos, não andam aos gritos nem Claro. a manifestarem-se muito, só quem está chateado é que se manifesta. Sai. E no caso dos pais é a mesma coisa, quer dizer, nós podemos ter entre pais e avós 50, 60, 70 pessoas que se comportam muito bem, de forma muito adequada. Se tivermos 3 ou 4 que, pelo contrário, não, quer dizer, as suas atitudes não são aquelas que consideramos mais desejáveis, são esses que se vão sobressair. Paulo, tu és também, neste momento, és Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Ténis. Qual é exatamente o papel do Conselho de Arbitragem? O Conselho de Arbitragem, a função do Conselho de Arbitragem é regular a arbitragem. É um dos órgãos sociais da Federação, um órgão eleito. E portanto, é isso, ou seja, administrar a arbitragem não é uma associação de árbitros, não é um sindicato de árbitros. Por outro lado, quer dizer, como é óbvio, não há arbitragem sem árbitros, portanto o papel dos árbitros é algo que nos parece que deve ser acarinhado e apoiado, portanto tentamos fazê-lo, mas o Conselho de Arbitragem não considera, o principal objetivo do Conselho de Arbitragem é ter uma boa arbitragem, isso tendo em conta, por um lado, os árbitros, sem dúvida, por outro lado também as organizações, ou a organização das na provas. sua globalidade. Como é que tu vês o futuro da arbitragem em Portugal? Há sucessão daqueles árbitros, nós temos árbitros, a arbitragem é bastante bem vista no estrangeiro. Como é que tu... Sim, ou seja, portanto, no global, em termos da Federação Internacional de Ténis, na globalidade dos árbitros todos existentes, Portugal, há outros, mas Portugal é um dos países que é bem visto, porque temos vários árbitros com destaque internacional, e, portanto, tem sido bem vista. A questão da sucessão, enfim, quer dizer, vamos vendo, portanto, já estivemos melhor, acho que já estivemos pior, também tem muito a ver com as oportunidades que existem para os árbitros trabalharem e as condições de trabalho. Houve uma fase que havia poucas provas internacionais também, portanto era mais difícil também para os árbitros irem evoluindo. Há uns 3, 4 anos atrás o número de provas em Portugal também aumentou e com isso mais facilmente conseguimos ter mais árbitros e esses árbitros terem mais oportunidades de trabalharem e de evoluírem nas suas carreiras. Paulo, obrigado. Claro, também, assim, desculpa, não força. noutros tempos, quando eu comecei, e até antes disso, principalmente antes disso, nos anos 80, qualquer pessoa que entrasse na arbitragem, que se empenhasse, portanto, os que o conseguiram foi com mérito, certamente,
mas a progressão na carreira era mais fácil ou pelo menos muito mais rápida do que agora. Hoje em dia, mundo fora, há muito mais gente na arbitragem e os critérios de avaliação, de participação nos cursos, E de progressão. Fazem com que essa progressão seja mais lenta. Mas também não é só no ténis, quer dizer, houve fases no ténis em que se calhar da base ao topo se conseguia fazer, sei lá, em 6 anos se calhar. Ainda há uns tempos numa reunião com árbitros, na Alemanha ou na Holanda, já não é muito relevante isso também. Esteve lá um árbitro de futebol, daqueles dos mais conhecidos, e ele também fez uma apresentação em que apresentava os níveis de arbitragem, a progressão na arbitragem. Ele é alemão, e, portanto, na Alemanha aquilo tem para aí uns 13 ou 14 níveis, portanto, desde que fazem o curso inicial e depois as avaliações, as progressões, é uma caminhada longa e lenta. Na arbitragem do ténis também está um pouco mais assim, portanto é uma coisa mais lenta, mais morosa, mas todos aqueles que gostarem de ténis e gostarem de estar envolvidos na modalidade, acho que é algo que recomendo. Paulo, muito obrigado e felicidades para o resto da tua carreira. Obrigado.